Olá, vamos para a terceira parte então do treinamento para o encarregado de dados e nesse módulo nós vamos falar sobre as atividades do encarregado. Quais são as atividades do encarregado? Então, uma delas que é muito importante e vai ser bem constante é interagir com os titulares dos dados pessoais, inclusive prestando esclarecimentos e adotando providências necessárias em razão desses contatos ou reclamações dos titulares. Então, o encarregado ele é o elo de ligação entre os titulares de dados, a ANPD e a serventia. Então, todas as dúvidas, todas as reclamações, todas as solicitações, todos os problemas que eventualmente acontecerem dentro da serventia com relação aos dados pessoais dos titulares de dados, eles vão ser tratados, pelo encarregado de dados. Outra atividade do encarregado, bastante importante, é interagir com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sendo inclusive o ponto de contato para o recebimento das comunicações da autoridade e responsável por adotar as providências requeridas. Então, toda vez que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisar entrar em contato com a serventia para solicitar alguma informação, para dar alguma informação, ela vai fazer isso através do encarregado de dados. Então, por isso a importância da gente ter o encarregado de dados com a portaria de nomeação, ele ter lá todos os telefones, os contatos, os meios de contato, para que a autoridade também consiga entrar em contato com o encarregado. Então, se a autoridade eventualmente fizer uma inspeção no cartório, ela vai avisar o encarregado vai se preparar para poder receber as pessoas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para receber essa vistoria. E, a partir disso, então, tomar as providências requeridas, alterações, modificações que, eventualmente, sejam solicitadas pela autoridade. Outra atividade importantíssima do encarregado, então, o encarregado, a gente percebe a cada atividade que a gente lista aqui, a importância do encarregado nesse processo todo da implementação da LGPD, que é orientar os colaboradores da serventia de qual é encarregado a respeito das práticas relacionadas à proteção de dados pessoais. Então, é de responsabilidade do encarregado de dados fazer a qualificação, os treinamentos, acompanhar a execução das atividades dos colaboradores dentro daquilo que se espera com relação à proteção de dados. Então, o encarregado ele é essencial nessa formação, na criação da cultura de proteção de dados dentro da serventia. Algumas informações úteis e importantes que devem ser passadas aos funcionários. Então, como utilizar controles de segurança dos sistemas de TI relacionados ao trabalho diário. Então, a questão de senhas, a questão de como fazer para utilizar corretamente o computador, para não deixar o computador com a sua tela aberta e disponível quando sair, se ausentar da frente do computador. Então, bloqueia o computador para que não fique aquela informação disponível ali. Como evitar de se tornarem vítimas de incidentes de segurança corriqueiros, como contaminação por vírus ou ataques de phishing, que podem ocorrer, por exemplo, ao clicar em links recebidos na forma de pop-up, de ofertas promocionais ou em links desconhecidos que chegam por e-mail. Então, ter um treinamento de boas práticas para a utilização dos equipamentos e acesso aos materiais de TI é muito importante e deve ser continuamente tratado pelo encarregado para os colaboradores. Outras informações: manter documentos físicos que contenham dados pessoais dentro de gavetas e não sobre as mesas, o que a gente costuma falar da política da mesa limpa. Então, se está cuidando de algum procedimento, de algum processo naquele momento, tenha só aqueles materiais em cima da mesa. A partir do momento que você vai se ausentar da mesa, guarde numa gaveta, guarde numa pasta, para que aquilo não fique disponível para qualquer pessoa que esteja passando por ali. Não compartilhe logins e senhas de acesso das estações de trabalho, porque o login e as suas senhas de acesso são o registro das atividades que você está fazendo naquela máquina. Então, se você compartilha a sua senha e o seu login com outra pessoa, por mais que não tenha sido você que tenha feito alguma atividade ou tenha vazado algum dado, mesmo sem querer, vai ficar lá no login do computador e vai ficar rastreado, vão chegar até a sua pessoa. Então, tome cuidado com os logins e senhas dos seus computadores, das suas estações de trabalho. Bloquear os computadores quando se afastar da estação de trabalho para evitar acesso a indivíduos terceiros. Já falei sobre isso um pouquinho mais cedo.
e seguir as orientações da política de segurança da informação. Então, a política de segurança da informação é um estudo que a serventia fez, né, para definir quais são os pontos principais que cada colaborador deve prestar atenção para garantir essa proteção dos dados e garantir a segurança jurídica dos atos que a serventia pratica. Outras atividades do encarregado: executar todas as atribuições determinadas em normas complementares da Autoridade Nacional de Dados ou outros órgãos. Aqui a gente tem como exemplo os provimentos que são editados nos estados, né? Então eles trazem algumas peculiaridades, algumas alterações, algumas mudanças da LGPD e adequam aquela lei para as serventias daquele estado. Então, todo encarregado ele deve, além de conhecer a LGPD, conhecer também os provimentos que já foram editados no seu estado e algumas outras alterações da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o encarregado ele deve estar constantemente estudando, conhecendo e aprendendo mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para poder garantir que isso vai ser efetivamente feito dentro da serventia. Outra atividade do encarregado é assessorar os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais na emissão de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, emitindo opiniões e pareceres que possam embasar tais relatórios. Então, como o encarregado ele conhece toda a questão da proteção de dados dentro da serventia, é ele que vai auxiliar e vai validar os relatórios de impacto. Então, um relatório de impacto, ele avalia todas as deficiências, todos os pontos fortes, todos os pontos fracos da proteção de dados dentro da serventia e ele estabelece ali algumas ações, algumas atitudes que a serventia vai ter que fazer para cada vez mais garantir a proteção de todos os dados que são compartilhados e que estão dentro dos servidores da serventia ou dos arquivos físicos. Outra atividade importante que o encarregado de dados tem que executar é monitorar a conformidade das atividades de tratamento de dados pessoais com a regulamentação e as normas vigentes. Então, outra atividade importantíssima que o encarregado deve fazer é garantir que todas as pessoas que trabalham dentro da serventia e também os operadores, eles estejam agindo, estejam trabalhando, estejam tratando os dados pessoais de acordo com aquilo que foi definido nas políticas, que foi definido pelo controlador. Então, ele que tem que fazer esse monitoramento constante de acompanhar se tudo está sendo feito de acordo com o que foi definido e também aprimorar o sistema para que cada vez mais a segurança de dados seja mais efetiva dentro da serventia. Outra atividade é cooperar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sempre que demandado. Então, eventualmente, a autoridade pode perguntar sobre boas práticas, ela pode perguntar como está o andamento da proteção de dados dentro da serventia, ela pode perguntar se houve algum vazamento de dados, se foi descoberto alguma possibilidade ou algum risco iminente, uma probabilidade de acontecer vazamento de dados e o que a serventia está fazendo para minimizar essas questões. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai estar sempre em contato com o encarregado sempre que houver alguma necessidade de entendimento de alguma dúvida ou de aprimoramento dentro da serventia. Então, a outra atividade importante do encarregado é recomendar a realização de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais ou não, inclusive sobre a metodologia de sua realização. Então, os relatórios de impacto, eles devem deixar bem claro o que está acontecendo na serventia com relação à proteção de dados. E ele também tem que validar essas metodologias para ver se esse relatório realmente está sendo condizente com aquilo que está acontecendo na serventia. Então, ele pode, em algum momento, questionar a metodologia e aprimorar sempre que possível esses relatórios, para que eles tragam sempre a realidade do que está acontecendo. Decidir sobre a adequação dos relatórios de impacto à proteção de dados e se as suas conclusões estão de acordo com a regulamentação ou não. Então, o encarregado, a partir do momento que ele conclui um relatório de impacto à proteção de dados, ele precisa verificar se aquelas informações elas contemplam todos os quesitos que estão na Lei Geral de Proteção de Dados, nas normativas ou nos provimentos editados pelas corregedorias estaduais. Essa foi a terceira parte do curso para encarregados de dados.
e na próxima etapa nós vamos falar um pouco sobre as habilidades do encarregado de dados.